Vamos lá então, muito boa noite. Hoje é dia 21 de julho, né? Nós vamos dar continuidade na leitura do livro Uma Vida com Propósito. Nós já estamos no 17º capítulo e que o Senhor venha falar poderosamente conosco. Eu vou abrir com uma oração, né? No entanto, deixa eu só posicionar aqui no lugar certo para que nós possamos começar. Bastante. Já vamos começar. Olha, ontem foi um dia assim incrível, né? A palavra de ontem foi sobre o que realmente importa, né? O que de fato importa é o amor ao próximo, é o amor ao seu irmão, né? E a palavra de ontem assim me confrontou assim demais, assim, de uma maneira assim surreal. E eu tô com muitas expectativas pelo dia de hoje, vocês não têm ideia, porque ontem já foi, pra mim, foi muito especial. Então, eu já quero começar, antes de ler, eu quero declarar sobre a sua vida. Que não seja uma leitura comum, mas que enquanto eu estiver lendo aqui, o Senhor possa ministrar seu coração, né? E que você possa ser tocado de alguma forma, que você possa ser ministrado poderosamente, que o Senhor libere cura sobre a sua vida, libere restauração, curas, sem limites. Amém? Eu quero clamar o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida, eu quero convidar Ele para estar aqui presente, eu quero convidar a presença do Doce Espírito para o nosso meio, que o Senhor possa impactar nossas vidas, tocar o nosso coração, nos entregar um coração quebrantado, manso, humilde, como o coração de Jesus. Senhor, esteja aqui presente conosco. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estará presente. Então esteja presente conosco aqui e faça desse momento de leitura um momento extraordinário, um momento diferente. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Nós lemos sobre o que realmente importa, né? E nós aprendemos ontem que o amor ao próximo tem que ser o mais importante na sua vida, que rege aos mandamentos principais que Deus deixou para nós, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Eu tô aqui com meu cafezinho, que eu não, né? Ninguém é de ferro, tem que tomar um cafezinho. Eita. E o tema de hoje é um lugar a qual pertencer. Agora, vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. A família de Deus é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna fundamental da verdade. 1 Timóteo 3,15. Você é chamado para participar, não somente para crer. Mesmo no mais perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para viver em comunidade, moldados para um companheirismo e formados para uma família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual que vivesse isolado dos outros crentes, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, juntamente edificados, juntamente tornados membros e juntamente feitos herdeiros, combinados, mantidos juntos e que seremos juntamente arrebatados. Você não está mais por conta própria. Então, você entende que nós fomos criados em tribo?
e nós somos doutrinados, e o nosso subconsciente, ele entende que para nossa sobrevivência nós precisamos estar em tribo, nós precisamos fazer parte de uma tribo. E logo, isso me diz muitas coisas. Ler sobre isso me faz entender que não adianta nós queremos viver privado de companhia. Nós precisamos aprender a conviver com o nosso irmão, né? Porque é até um senso de sobrevivência. Para que nós possamos sobreviver, nós precisamos do nosso irmão, nós precisamos fazer parte de uma tribo. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que você fosse particular, tá? Na família de Deus, você está unido a todos os outros crentes e faremos partes uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz que em Cristo, nós, que somos muitos, formados em um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir a Cristo inclui integrar e não apenas acreditar. Somos membros do seu corpo. A igreja de C.S. Lewis observou que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada do seu significado original. Lojas oferecem descontos a membros e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar listas de mala direta. Nas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar o seu nome a uma lista sem nenhum requisito ou expectativa. Para Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital. Olha isso. Você é um órgão vital. Ser membro da igreja é se tornar um órgão, uma peça fundamental, necessária para a sobrevivência do corpo. Para que os órgãos do seu corpo cumpram o seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você, como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas irá perder esse segundo propósito para a sua vida se não estiver agregado a uma igreja local. Você descobre o seu papel nessa vida pelos relacionamentos com os outros. A Bíblia diz: cada parte tem seu sentido no corpo como um todo. E não o contrário. O corpo que falamos é o corpo de Cristo, formado pelos escolhidos. Cada um de nós acha o seu significado e função como membro desse corpo. Mas como um dedo amputado ou um dedão arrancado, não somos grandes coisas, não é mesmo? Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, ele murcha e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você, desligado e arrancado do sangue vital da igreja local. A sua vida espiritual fornece e acaba por deixar de existir. É por isso que o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e a outras reuniões. Sempre que nos tornamos descuidados com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem é algo a ser despreocupadamente desconsiderado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo. Preciso da igreja? Eu não preciso da igreja. É tanto arrogante quanto ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo e de o corpo de Cristo. Eu não posso imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas não gosto da sua esposa. Ou, eu te aceito, mas rejeito seu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja, ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja, tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz:
Ame a sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Sua comunidade local. Salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os crentes ao longo da história, quase todas as vezes que a palavra igreja é utilizada na Bíblia, ela se refere a uma congregação visível e local. O Novo Testamento parte do princípio que o membro pertence à congregação local. O único cristão que não pertenciam aos grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos de entre a irmandade por causa dos pecados públicos e flagrantes. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como um órgão sem corpo. A ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família é uma situação anormal. A Bíblia diz: e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órfãos espirituais. O crente coelho que fica saltando de uma igreja para outra, sem filiação, responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem estar unido, ou mesmo sem frequentar uma igreja local. Mas Deus discordaria veemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos em uma comunidade local. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica o identifica como crente, autêntico. Eu não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se eu não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês uns pelos outros irá provar ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando em amor reunimos-nos como uma família na igreja, com diferentes formações, raças, status social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. Você precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados, somos o seu corpo. A família eclesiástica o retira do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a partilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou se a parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Somente pelo contato regular com os crentes comuns e imperfeitos, podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. Ser unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto o somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 são alheios a 1 João 3,16. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre aos outros crentes. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus os amou. Fazer parte da igreja ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente a plena participação nas atividades da igreja local desenvolve músculos espirituais. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. As expressões uns com os outros e entre si são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Somos ordenados a amar uns aos outros e orar uns pelos outros, a incentivar uns aos outros e a admoestar uns aos outros, e saudar uns aos outros, a servir uns aos outros e ensinar uns aos outros.
e aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, e carregar os fardos uns dos outros, e perdoar uns aos outros. A nos submeter uns aos outros, a ser dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. E isso é ser um membro. Do ponto de vista bíblico, essas são as suas responsabilidades familiares, que Deus espera que você cumpra na comunidade local, com quem você vem agindo dessa forma. Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar as suas preferências, mas essa é uma santidade falsa. O isolamento produz falácias. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Presenciamos mais do que a Bíblia para crescer. Precisamos mais do que a Bíblia para crescer. Precisamos de outros crentes. Crescemos mais fortes e mais rapidamente aprendemos uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus o está ensinando, também aprendemos a progredir. O corpo de Cristo, ele precisa de você. Deus, ele tem uma função específica para você desempenhar na sua família. Isso se chama ministério. E Deus lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar a toda a igreja. A comunidade local é o lugar que Deus planejou para que você descobrisse, desenvolvesse e utilizasse seus talentos. Você até pode ter um ministério mais amplo, mas adicionalmente o seu serviço no corpo local, Jesus não prometeu edificar o seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou sobre a terra, Deus trabalhou por meio do seu corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, ele usa seu corpo espiritual. A igreja é um instrumento de Deus na terra. Não devemos apenas ser exemplos do amor de Deus ao nos amarmos uns aos outros. Devemos transmiti-lo em conjunto para o resto do mundo. E esse é o privilégio incrível que foi concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos, seu coração. Ele trabalha no mundo por meio de nós. E cada um de nós tem uma contribuição a dar. Paulo nos diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A família de Deus irá impedi-lo de decair. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de qualquer pecado, viu? Deus sabe disso, então nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encoraje-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e ordenados a nos envolver na vida uns dos outros. Se você conhece pessoas que estão vacilando espiritualmente nesse exato momento, e sua responsabilidade de ir atrás dela e trazê-la de volta para a comunhão, Tiago nos diz: se vocês conhecerem pessoas que se desviaram da verdade de Deus, não as desprezem. Procurem-nas e tragam-nas de volta. Um benefício correlato da igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes devotos. Deus dá aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual dos seus fiéis. Foi nos dito: a responsabilidade dele é zelar por suas almas, e eles sabem quem deve prestar conta disso a Deus. Satanás adora crentes afastados, desligados da vida no corpo, isolados da família de Deus.
e incompreensíveis para os líderes espirituais, porque ele sabe que eles são indefesos e importantes contra as suas estratégias. Está tudo na igreja. Em meu livro, Uma Igreja com Propósito, explico como ser parte de uma igreja saudável é essencial para levar uma vida saudável. Eu espero que você também leia esse livro, pois ajudará a compreender como Deus planejou sua igreja, especificamente para auxiliá-lo a cumprir os 5 propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais cruciais. Um propósito para o qual viver. Pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver. Uma profissão para se sustentar e forçar para seguir. Vivendo. Não há nenhum outro lugar na Terra em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. Os propósitos de Deus para a sua igreja são idênticos aos 5 propósitos que Ele tem para você. A adoração o ajuda a se concentrar em Deus. A comunidade o ajuda a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda a fortificar sua fé. O ministério ajuda a descobrir seus talentos e o evangelismo ajuda a cumprir sua missão. E nessa terra não há nada como a igreja. A sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, aonde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento. Visitantes são espectadores que ficam à parte. Membros se envolvem no mistério. Visitantes consomem, membros contribuem. Visitantes querem os benefícios que a igreja traz, sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem se casar. Eita. Por que é importante? Por quê? Por que é importante se juntar a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com seus irmãos e irmãs espirituais, não somente de forma teórica. Deus quer que você ame pessoas reais e não apenas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, porém jamais irá encontrá-la. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. Em Atos dos Apóstolos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seus compromissos uns com os outros. Eles eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do partir do pão e das orações. Hoje, Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais do que apenas um compromisso com Cristo. Ela inclui compromisso com os outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso e Paulo disse: primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Tornaram-se membros de uma igreja local e é o passo que vem naturalmente. A seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus, você se torna cristão ao se comprometer com Cristo. Mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de crentes. A primeira decisão traz a salvação, a segunda traz a comunhão. Vamos lá. Esse é o 17º dia. Pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão é: eu sou chamado para participar, não para apenas crer. Um versículo para memorizar. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formados no corpo, a cada membro está ligado a todos os outros. Cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12:5. E uma pergunta para meditar é: o meu nível de desenvolvimento em minha igreja local demonstra que eu amo ou eu estou comprometido com a família de Deus? Será que o meu nível de envolvimento com a minha igreja demonstra o quanto eu estou comprometido com a família de Deus? Como que está o nível do meu e do seu comprometimento? Eu vou confessar algo aqui para vocês, viu?
cada dia que eu leio, eu tô sendo literalmente confrontada. A cada capítulo que eu leio, eu sou confrontada a ter uma ação, gerar uma ação, para que eu tenha um posicionamento novo. Como diz meu amigo, um amigo meu, chamado Marcos Paulo, depois que você viu, não tem como desver mais. Depois que você ouviu isso daqui, não tem como você ignorar, fingir que não ouviu, fingir que não sabe. O fato é, qual que tem sido o seu nível de comprometimento? O seu nível de envolvimento com a sua igreja demonstra o quanto você tem se comprometido com a família de Deus, com o seu propósito. E não tem como você fugir disso, não tem como ignorar isso, fazer de conta que não precisamos, que vou ficar por aqui mesmo, não preciso, para que me envolver? De repente por medo de ser ferido, de repente por medo de ser machucado outra vez, de repente por medo de ser frustrado outra vez. Talvez você esteja nessa posição, porque um dia eu já estive. Então está aqui diante de você uma pessoa que já esteve na posição de dizer assim, eu não quero me envolver, porque eu já me envolvi e não foi muito bom. Eu me feri, me machuquei, doeu, foi difícil, mexeu na ferida. Eu prefiro ficar aqui na minha, quietinha, sem me envolver, vou assistindo aqui, não quero, pra que isso? Pra que trabalhar? Pra que isso? Só que lá dentro do teu coração, ao mesmo tempo, queima uma chama, uma paixão de fazer, de servir. Por quê? Porque nós nascemos para isso. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados como um membro, como parte do corpo. E não tem como você viver fora dele e achar que tá tudo bem, que tá tudo normal. Vai chegar um momento que você vai ficar incomodado. E não adianta você achar que se você levar uma vida fugindo disso, uma vida distante disso, distante do servir, distante do corpo, distante da família, que a sua vida vai ficar normal. Não adianta, não vai. Não há alegria aí, não há felicidade aí. Não se iluda, não se engane. E posso falar pra você? Para de adiar, para de fugir. Não adianta. Isso não vai amenizar a tua ferida. Isso não vai amenizar o que você passou, isso não vai amenizar o que você sofreu, isso não vai amenizar a rejeição, o abandono, as palavras que você recebeu, as palavras que foram lançadas sobre você. É tempo de você amadurecer. É tempo de você sair da sua posição de vítima, é tempo de você sair da condição de o que fizeram pra mim, o que deixaram de fazer, o que falaram pra mim, me rejeitaram, isso, aquilo. Saia dessa posição de vítima. Começa a olhar por de fora. Começa a olhar para as tuas responsabilidades. O que eu tenho que fazer agora? Qual que é a minha parte nisso? Qual que é a minha responsabilidade nisso? Até quando eu vou ficar me colocando na posição de vítima, dizendo o que fizeram para mim e não me posicionar, tipo, e o que eu tenho que entregar para Deus? E a minha responsabilidade para com Deus? Então não adianta mais você querer fugir. Decida hoje. Decida hoje se posicionar como uma pessoa madura, de entender que você precisa do seu irmão, você precisa da igreja, você precisa da família de Deus. E é lá que você vai encontrar cura, é lá que você vai encontrar restauração. Você precisa da pessoa que está do seu lado, você precisa daquela pessoa difícil que está aí do seu lado, daquela pessoa que muitas das vezes fala aquilo que você não gosta, o respirar dela te incomoda, a maneira como ela mastiga, como ela fala te incomoda. Ei, você precisa dessa pessoa. É justamente essa pessoa que você precisa se relacionar. Então decida hoje se posicionar com maturidade e entender que nós encontramos cura nas pessoas. As pessoas ferem, mas elas também proporcionam cura. Você precisa. E não fica preso naquilo que você passou. Entenda que cada processo ele tem um propósito, ele tem um fundamento, né? Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei quais são as tuas angústias, não sei quais são as tuas frustrações, mas tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. Nós precisamos passar por desertos, nós precisamos passar por dificuldades para que nós possamos alcançar a maturidade e sair do ponto A e ir para o ponto B. Para que isso aconteça, eu preciso passar por esse deserto.
E muitas das vezes nesse deserto eu encontro quem? Pessoas. E são nesses desertos que as pessoas muitas das vezes não vão estender a mão para você. Porque muitas das vezes nem Deus vai. Porque você precisa passar por esse deserto para que você alcance a maturidade. Então decida hoje sair dessa posição de vítima. Sair dessa posição do que, ai Deus, o que fizeram comigo? Você não viu o que fizeram comigo? Eu não quero mais me envolver, eu não quero mais me relacionar, porque olha o que fizeram comigo. Decida sair dessa posição. Olhar para dentro de si, se permitir tratar das suas feridas, permitir, deixar Deus tratar as tuas feridas, declarar perdão sobre aqueles que te feriram. Decida hoje fazer isso. Decida ter um posicionamento maduro, de uma pessoa que reconhece que também tem responsabilidade sua, tem parte sua nesse processo também. Você não é o alecrim dourado perfeito, você também é um ser humano pecador. Já parou para pensar quantas pessoas você também feriu com o seu posicionamento, com a sua fala, com suas palavras? Já parou para pensar nisso? Você tem pedido perdão às pessoas que você tem faltado, que você tem falhado? Começa a se colocar nessa posição de autorresponsabilidade. Hoje eu sou responsável, fui responsável por isso. E hoje eu decido perdoar, hoje eu decido pedir perdão para aquelas pessoas que eu feri, que eu machuquei. Amém? E aqui nós encerramos por aqui a mensagem. Amanhã nós voltamos. E para confirmar que você estava até aqui comigo, eu quero que você comente família. Coloca essa palavra no comentário, família, para me ter certeza de que você assistiu esse vídeo até o final. E se eu tiver certeza que você acompanhou e tem acompanhado todas essas lives que nós estamos fazendo aqui, tem acompanhado esse devocional, no final eu tenho um presente reservado para você, mas só para quem realmente estiver até o final comigo, tá bom? E nós ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe, que Deus te dê muita sabedoria na tua jornada, na tua caminhada, e que você possa fazer um excepcional dia. Amém?